graça e a paz do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós nesta celebração. Saúdo a cada um e a cada uma de vocês nesta manhã com a palavra bíblica de Jeremias, no capítulo 20, o versículo 11, que nos diz o seguinte: Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Com esta palavra nós nos reunimos, celebramos e partilhamos desta palavra que para nós é alento, é graça e também, por que não, consolo e amparo no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma celebração do nosso culto nas nossas casas. Nesta manhã nós lembramos do amor e da graça desse Deus que nos transforma, que nos revigora, que nos motiva. E por isso convido você a cantarmos em conjunto Eu Quero Ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, te damos graças por estarmos mais uma vez reunidos, reunidas em torno da Tua Palavra. E te pedimos que prepares os nossos corações para ouvirmos dela e tirarmos proveito no nosso dia a dia. Assim, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos que nos conduzas neste momento em que partilhamos do Teu querer para as nossas vidas. Amém. Queremos ouvir nesta manhã a leitura bíblica de Jeremias, no capítulo 20, o versículo 7 até o 13, que a Alessandra irá nos trazer. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome. Então, a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados. E dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livra os pobres do poder dos maus.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, esse texto que nós ouvimos do profeta Jeremias é um texto um pouco complexo, difícil, duro e talvez, por que não, um pouco triste. Jeremias expressa a sua dor, o seu sofrimento em palavras e reclama a Deus o seu sofrer. Jeremias havia sido preso por ser profeta, talvez ainda por ser filho de um sacerdote, havia denunciado algumas situações, ele foi preso e também levou uma surra e ficou em um tronco, em um lugar público, onde todos e todas poderiam vê-lo. E Jeremias reclama a Deus nessa poesia que nós acabamos de ouvir, por que acontecia ao seu redor tamanha dor e sofrimento ao ponto dele dizer que não podia mais. Talvez esse texto nos lembre a situação que nós também vivenciamos em nosso dia a dia, quando nós sofremos, sentimos a falta de Deus muitas vezes e nos perguntamos: será que Ele nos sustenta? Talvez seria a falta de fé de Jeremias. Se não foi falta de fé, por que Deus permitiu que um ser amado que testemunhava do seu amor, da sua graça, passasse por tamanho sofrimento? Muitas vezes nós nos sentimos também assim, quando nós percebemos uma situação difícil e nós precisamos falar sobre ela, mas não encontramos palavras ou talvez ainda coragem de expor a situação. É como se aquela velha história de quando a gente recebe uma visita repentina e a gente não lavou a louça e a pia está cheia de louças sujas, de panelas, copos, xícaras. E assim como contou Milton Schwantes em uma das suas pregações alguns anos atrás, a dona da casa corre rapidamente e coloca uma toalha muito bonita para tapar aquilo que a envergonhava em sua casa, para que a visita não percebesse que ali havia trabalho a ser feito, ou algo que não era bonito aparecesse. Porém, a toalha tão bonita chama tanto a atenção de que a visita vai ao encontro desse lugar, dessa pia com as louças sujas, e ali descobre que muito havia por debaixo da beleza que gostaria de ser vista em primeiro plano. Muitas vezes nós nos sentimos acovardadas, talvez não encontramos um meio para solucionar os nossos problemas e talvez porque não expor aquilo que Deus já sabe e conhece do nosso coração e do nosso pensamento. O profeta Jeremias, ele expressa a sua dor e o seu sofrimento por uma causa que Deus havia também o enviado. Nós, irmãos e irmãs, também somos enviadas a testemunhar desse amor e dessa graça. E em inúmeras situações nós precisamos denunciar. Em outras, anunciar a graça, o amor, o perdão e a misericórdia que vem de Deus. O Evangelho, a sua palavra, a palavra de Deus, ela é anúncio. Anúncio de um Deus amoroso, misericordioso, mas é também denúncio. A denúncia das situações que vão contra a palavra e contra os ensinamentos que tanto Cristo ensinou. A pergunta que nos vem nesse final de semana é se nós estamos escondendo a louça suja embaixo da toalha ou se nós estamos realmente vivendo da nossa fé e da nossa esperança e da palavra no nosso dia a dia. E por que não buscarmos o significado de tudo isso e muitas vezes sim entendermos de que pelo fato de sermos pessoas cristãs, nós não somos autoimunes ou imunes aos sofrimentos e às dores. O texto revela a nós que não existe uma fórmula que explique o sofrimento de todos, porque cada história de cada pessoa é uma só. Poderíamos afirmar que para Jeremias não faltou fé.
Ele simplesmente estava cansado, sobrecarregado e, por que não, decepcionado com a situação ao seu redor. Ele sabia que logo ali adiante Jerusalém seria destruída e ele precisava falar de todas essas situações para que as pessoas também ao seu entorno abrissem os olhos, os seus ouvidos e tivessem entendimento. Nós, nesses últimos meses, também vivemos situações complexas. Percebemos a dor, o medo, talvez os erros das pessoas e os nossos erros também. E por isso precisamos estar atentos. Esse Deus conhece o nosso coração e mesmo assim Ele nos acalenta com a sua palavra de perdão e misericórdia. Para que tenhamos vida e vida em abundância, paz, misericórdia pelos outros, pelas outras, precisamos nós vivenciarmos tudo isso em nossas vidas. Em nosso coração, a fé precisa estar acompanhada de todos os outros dons do Santo Espírito, para que realmente a nossa vida seja agradável aos olhos de Deus. A nossa caminhada nesse mundo perpassa sempre a cruz. E nós precisamos olhar para ela para nos lembrarmos que o sofrimento de Cristo nessa cruz não foi agradável. Mas que esse sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição nos assegura algo que é muito mais precioso do que tudo que temos, que é também a esperança na vida eterna, onde a plenitude do reino por Cristo inaugurado será vivenciada por todos e todas nós que crermos no Evangelho e na sua palavra. Hoje, nós vivenciamos e colocamos nesse mundo aqui e agora sinais desse reino. Portanto, não podemos nos esquecer da nossa tarefa no nosso dia a dia. Não podemos esconder a louça suja por muito tempo, porque logo, talvez, ela será útil mais uma vez. Nós necessitaremos dela. Que nessa graça e nesse entendimento que talvez Jeremias expressou com tanta franqueza diante de Deus, a sua dor, o seu sofrimento, mas em nenhum momento ele deixa de lado a sua tarefa. Que nós também não deixemos de lado o amor, a graça desse Deus que tem nos motivado a falarmos, a vivenciarmos da nossa fé no nosso dia a dia. Que esse Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Esse sangue lavado
Senhor, pois que mais alto que a neve, por teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, graças que Tu vens ao nosso encontro, nos anima e reanima em torno da Tua palavra. Graças pelo testemunho do profeta Jeremias, que também lutou e testemunhou de tudo isso que nós hoje ainda cremos. Que Tu nos desafies, Senhor, a levarmos adiante a Sua palavra e não simplesmente falarmos sobre ela, mas vivenciarmos tudo isso em nosso dia a dia, tendo paciência, amor, misericórdia, vivenciando o perdão e, por que não, assim lembrando do sofrimento do Teu Filho amado Jesus Cristo por cada um e cada uma de nós. Lembramos-te, Senhor, de todas as pessoas que sofrem por esse mundo, que sofrem pela Covid, que sofrem por outras situações de medo, de violência, de doenças, dos nossos idosos queridos que se encontram isolados nos lares, por tantas famílias que não se encontram há muitos meses, por aqueles de perto e de longe. Que Tu olhes também para as nossas necessidades e aquilo que entristece muitas vezes o nosso olhar e que pesa em nosso coração. Que Tu nos abrace e que Tu nos encontres, Senhor, com a Tua graça, o Teu amor e misericórdia. Tudo mais que guardamos os nossos pensamentos e corações, nós colocamos aos Teus cuidados, orando em conjunto a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, é muito interessante essa nossa nova maneira de nos encontrarmos e também vem ao nosso encontro esse desafio de celebrarmos a distância. Vocês devem ter percebido que na nossa primeira edição do nosso culto nas casas, na semana passada, nós tivemos a participação do Rogério, que é um músico voluntário lá da comunidade Bom Pastor de Bento Gonçalves, e nesse final de semana, então, nós contamos com a participação do Jadriane Pelisa, da sua filha Carol e também da Alessandra. No próximo final de semana, aguardem, teremos novas participações e assim nós tornamos esse momento um pouco mais agradável, um pouco ainda mais próximo da nossa tradicional celebração dos finais de semana, da qual todas, inclusive eu, tenho muita saudade. Desejo que vocês fiquem na graça e na paz desse Deus e que esse Deus ilumine nossa semana que iniciamos e por isso recebamos desse Deus a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, uma abençoada semana e até domingo que vem.